bom dia. A Polícia Militar lançou há 2 meses o projeto Resgatando Valores. É voltado para famílias das comunidades em que são escolhidas para esse projeto atuar, mas é voltado também para a sociedade de uma forma geral. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem vai falar detalhes desse projeto para mim é o Tenente Coronel Araújo, que é coordenador desse projeto. Bom dia. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela acolhida da sua produção. Esse projeto Resgatando Valores, ele é voltado para a família, para a criança, para adolescente. Como é que é a atuação dele de verdade? O projeto Resgatando Valores na Comunidade, e nós já iniciamos esse trabalho no bairro do São Raimundo, justamente para fortalecer as famílias, porque nós, de uma forma geral, atingimos a comunidade. E o nosso foco são as famílias, porque fortalecendo as famílias, o pai, a mãe, as pessoas que estão diretamente ligadas ao núcleo familiar, nós estaremos reforçando a criança, o jovem, o adolescente, no sentido de não ceder para a questão do traficante, o tráfico de drogas, não ceder para o crime organizado. Então, dessa forma, com uma polícia de proximidade, porque essa ação ela se desenvolve por meio do Comando de Policiamento da Área 2, que tem como comandante Coronel Aritanã, e pelo Comando de Missões Especiais, que tem como comandante Coronel Marques Neto. Mas, de alguma forma, Coronel, ele é voltado para resgate das pessoas que já estão, de alguma forma, envolvidas com droga, com tráfico, ou é uma questão preventiva só? São as duas situações. Nós temos contato com mães de usuários de droga que apresentam dificuldade de como lidar com essa situação. Não sabem como fazer, se acham sozinhos. Entendi. E nós aparecemos com essa proposta, esse projeto, no sentido de orientar e encaminhar aquele usuário de drogas para tratamento, porque a mãe, no seu desespero, entende que não tem mais jeito, eu vou largar de mão. E não é assim. Nós apresentamos a ideia da recuperação, do tratamento, pode ser recuperado. Nós acreditamos nisso. E as famílias, elas encaminham os filhos para o tratamento e isso é muito importante. Aliado a isso, Elda, existe também a questão do fortalecimento daqueles que não estão envolvidos com a situação do tráfico, com a situação de crime organizado, fortalecer esse jovem, essa criança, esse adolescente. Nós temos informações nessa região, crianças de 10 anos, com pistolas, com armas automáticas. A gente pensa que isso é uma coisa que a gente só vê na televisão, não é? Pois está na nossa realidade. Na nossa realidade. E é muito importante esse trabalho, aliado, é um trabalho da prevenção, mas nós temos a repressão qualificada. É importante haver prisão das pessoas envolvidas com ilícitos, com crime, com facções criminosas, com tráfico de drogas, mas é importante, para e passo, as ações também da prevenção. Pois é, as famílias, de alguma forma, o senhor disse que as mães às vezes se sentem impotentes, vamos dizer assim, diante dessa luta que deve ser muito complicada, muito dura. Elas já buscam a parceria de vocês, a orientação para ajudar nesse trabalho? Nesse primeiro momento da chegada do projeto no bairro, nós observamos o medo de se aproximar da PM. E é um trabalho de conquista. Nós realizamos palestras com os moradores e essas palestras mostram a nossa proposta. E a partir daí nós fornecemos um telefone de contato que vem a ser o elo de ligação, porque em público em geral, com muitas pessoas, certamente pessoas que não são ligadas a famílias e sim ao crime organizado, participam também, em geral, todos participam. As pessoas têm medo de se manifestar. Então, é natural, né? É natural. Então, nós precisamos ter estratégias de aproximação. E essas estratégias são as mais diversas. Reuniões setorizadas só com as mães. E essas mães identificadas,
E isso possibilita com que a conquista da confiança se concretize. Eu imagino que esse é o passo mais delicado, Mais conquistar essa confiança, né? Porque vocês só vão poder prestar esse serviço a famílias que de alguma forma permitirem que vocês façam esse trabalho. Para isso, vocês precisam conquistar essa confiança. Perfeito. Não adianta toda uma estrutura para aquela localidade se aquela comunidade ela não está interagindo. E essa integração, essa interação é muito importante, porque mais adiante é a conquista da confiança. A conquista da confiança que possibilita ela falar dos seus problemas, falar da situação do seu filho, falar das suas dificuldades no relacionamento, porque nós temos uma forma de mediar essa questão. Passar para a família que ela pode mediar essa questão. E a família, nós observamos, ela não está com a possibilidade de resolver aquela questão, ela não sabe como fazer. Está fragilizada também, imagino, né? Está fragilizada. E essa fragilidade causa essa questão, não sei o que fazer e fica por isso mesmo, mas a vida continua. E o problema vai se agravando. Vai se agravando. E essa intervenção da PM tem sido muito importante no bairro do São Raimundo, que é um dos primeiros bairros. Nós iremos a outros bairros também da região metropolitana de São Luís e também para a região do interior do estado. Como é que esses bairros são escolhidos? Quer dizer, de alguma forma vocês fazem primeiro um levantamento da situação de cada localidade para estudar como vai ser essa atuação? Eles são escolhidos de forma aleatória? Como é que é feita a escolha? Nós fazemos são no primeiro, né? É o primeiro. A partir de agora, como é que se dá essa escolha? Nós fazemos um diagnóstico daquele bairro de acordo com o nível de criminalidade naquela localidade. Se o nível de criminalidade é alto, nós vamos para aquela área, de acordo com o nível de criminalidade, no sentido de debelar aquela situação, voltar à normalidade, pacificar aquela região. E essa ação se faz de forma integrada, a Polícia Militar, junto com a nossa Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, parceiros ligados à questão de direitos humanos, enfim, a comunidade ela passa a ser assistida de uma forma bem ampla. Entendi. Então nós vamos fazer um rápido intervalo aqui na nossa conversa, mas a gente volta daqui a pouco para continuar falando sobre esse assunto. É só um minutinho, a gente volta já já. Volta aqui para continuar conversando sobre esse projeto que está sendo desenvolvido pela Polícia Militar, que é Resgatando Valores. E a gente estava falando na confiança que é fundamental para a realização desse trabalho. De alguma forma já dá para sentir, quer dizer, porque essa primeira comunidade onde vocês estão, vocês já conseguiram conquistar a confiança da população? É verdade. É um trabalho tão importante e nós observamos a forma como fomos acolhidos na comunidade. A comunidade nos acolheu muito bem, porque a comunidade sofre com a realidade da criminalidade existente. Então nós fomos muito bem acolhidos e nós podemos dizer que várias ações foram realizadas no sentido de possibilitar essa aproximação. A comunidade deu essa resposta para nós, com acolhimento. Está dando, né? Está dando, no sentido de possibilitar essa proximidade, participando das atividades quando ela é chamada, e interagindo. Nós estamos também naquela região trabalhando com as escolas. Lá existem escolas municipais, uma escola estadual. E nós estamos interagindo com os estudantes daquelas escolas, os pais dos alunos, os professores, a gestão, porque aquelas pessoas que estão naquele colégio moram no bairro. E nós estamos interagindo com eles também. Quer dizer, vocês envolvem a comunidade de uma forma geral, vamos dizer assim, a família, a escola, as agremiações, clubes, se tiver, mais ou menos. Líderes comunitários. A delegacia de polícia civil da área, todos são envolvidos porque fazem parte daquele núcleo que corresponde ao bairro, que tem uma realidade específica, que tem uma situação diferenciada,
porque cada bairro, os bairros não são iguais. Sim, tem sim. sua especificidade. Cada um tem suas particularidades. E aí né? a particularidade maior que nós observamos nesse bairro é a questão das escolas. Ocorriam várias ocorrências na porta dos colégios e isso foi debelado. A situação de presença da PM dentro do bairro, a polícia está presente, fazendo rondas, evitando assaltos, evitando a ação dos traficantes, prendendo pessoas, responsabilizando atos ilícitos. Isso tem dado confiança para a comunidade, que ela está vendo que a Polícia Militar, que não é só a PM, é o sistema de segurança, que a Polícia Civil também faz parte desse contexto. O sistema de segurança, ele está funcionando dentro daquela localidade. Isso é bom, porque passa a ver o policial como um parceiro, vamos Parceiro, dizer como assim, um amigo. como um amigo, alguém que você pode recorrer. Se vocês têm confiança, se essas famílias passarem a ter confiança no trabalho de vocês, elas vão recorrer no momento de dificuldade, com toda certeza, né? Verdade. Mas é como a gente está falando, para isso precisa confiança. E quanto tempo vocês passam dentro de uma comunidade assim, Dani? Olha, nós temos uma perspectiva de, inicialmente nesse projeto, de nós não definirmos um tempo. Porque sim, muito bom. A partir do momento que aquele bairro ele tem uma situação de controle, nós fazemos o diagnóstico dessa situação e cabe a manutenção desse controle. E nós partimos para outro bairro, no sentido de atingir outras realidades. Quer dizer, isso independe do tempo que vocês vão passar. Quer dizer, em um vocês podem passar um mês, e outro vocês podem passar 2. Isso. Depende da situação que vocês encontrarem Isso, lá. Até que a situação seja debelada. Sim. Por exemplo, agora no São Raimundo, vocês já terminaram o trabalho? Não terminamos o trabalho. Nós iniciamos, muitas etapas já foram queimadas, mas ainda não houve a conclusão dessas ações. Nós precisamos consolidar a segurança naquela localidade, possibilitando cada vez mais que a PM esteja presente, que a Polícia Civil esteja presente nessa região, dando respostas à comunidade. Se o senhor tivesse que dizer, na comunidade o problema mais grave é esse, o que o senhor identificaria como principal ponto que vocês precisam atuar dentro desse especificamente, dentro do São Raimundo? Dentro do São Raimundo tem um ponto importante que é a questão dos espaços. Os espaços designados para o esporte, por exemplo. O São Raimundo tem uma deficiência muito grande com a questão dos espaços públicos para o esporte. Né? E aí existem várias situações que o tráfico de drogas, o crime organizado, ocupa o espaço e impede tanto a escola e a comunidade possam utilizar aquele espaço para o esporte. Aí entra as forças de segurança. Mas, por exemplo, assim, um espaço público, tipo uma quadra ou uma praça, pode ser ocupada pelos traficantes? Campo de futebol. Campo de futebol. Campo de futebol é o preferido. É mesmo? Por quê? O pessoal daquela localidade, do São Raimundo, eles gostam de jogar futebol. Sim, sim. Então, quando eles têm esse campo de futebol tolhido, impedido da prática, eles não têm onde... Os espaços urbanos são bem poucos. E nós estamos trabalhando nesse sentido de possibilitar à comunidade e às escolas de praticarem a prática esportiva nos espaços urbanos. Nós estamos trabalhando com isso, com as forças de segurança, de possibilitar o uso daquele espaço urbano para a comunidade. Porque entendemos que o esporte, ele é a linguagem do jovem, da comunidade, no sentido de eles gostam daquela prática esportiva, o futebol. E quando aquele espaço não está para que eles possam, não está liberado para o uso deles, entendi. Eles não têm a oportunidade da prática esportiva e isso leva a outras situações, principalmente a criança, adolescente, o jovem. Quer dizer, eles podem até frequentar aquele local, mas não vai ser bem para jogar bola, né? Porque naquela localidade está sendo utilizado para tráfico de drogas e outras situações ilícitas que, de certa forma, vai estar influenciando aquele jovem, aquela criança, aquele adolescente a ter referências. E esse é o ponto
de tirar a referência do traficante e dar a referência do policial, o policial cidadão que cumpre com os seus direitos e seus deveres. E vocês estão conseguindo fazer, vamos dizer, essa desocupação de espaços para dar de volta para a comunidade? Nós estamos realizando essas ações e possibilitando mais confiança na força de segurança. Isso possibilita cada vez mais a confiança da comunidade. Nós estamos até planejando, Elda, um torneio de futebol envolvendo... Marcar mesmo a ocupação do espaço, marcar mesmo um torneio de futebol com as equipes de vários bairros para aquela localidade, para consolidar e mostrar para a comunidade que aquele espaço urbano ela é para ser utilizado pela comunidade. É deles. E isso gera confiança. Gera confiança e gera conflito também com o outro lado, no caso, os traficantes, essa coisa toda. Tá complicada essa luta lá? Essa luta, ela não é complicada quando a comunidade está do nosso lado. Quando a comunidade está apoiando as ações das forças de segurança, não é complicado. Isso é possível. E como eu lhe falei, as ações de prevenção, juntamente com as ações da repressão qualificada, leva ao êxito do projeto. Para e passo, as ações acontecem. Nós fazemos reuniões com a comunidade, falando sobre a situação da criminalidade, orientando as famílias, orientando crianças, adolescentes, na linguagem deles, porque qual é a linguagem deles? Nós não pensamos apenas em palestras, não, mas a arte, a cultura, o lazer, é o teatro, é a dança, é a música. São essas as estratégias que nós nos aproximamos dos jovens. Eu vou perguntar sobre isso já, porque eu vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua conversando. Só um minuto. Bloco de conversa sobre esse projeto que eu estou achando super interessante, porque essa ocupação, ela não é só com jogo de futebol, não, né? O senhor está me dizendo que tem dança, teatro, essa coisa toda. Mas quem faz isso? A polícia, a comunidade? A comunidade. A comunidade, ela estava reprimida, não tinha como apresentar e ela viu nessa presença da PM, das forças de segurança, a presença da força do Estado, possibilitando segurança para aquela localidade, ela tem a oportunidade de mostrar seus valores. Olha aí, resgatando valores. E os valores perpassam por várias situações. Uma delas a questão dos valores culturais. O valor da música, da dança, do teatro. E eu tenho um grupo de teatro no bairro do São Raimundo, dentro de um colégio, alunos da 8ª série. Eu estava com eles ontem. E esses alunos, hoje, eles estão apresentando, hoje à tarde, 14h30, eles estão apresentando uma peça sobre o uso da água. Fazendo alusão à questão do Dia Mundial da Água. E é uma peça de teatro que eles construíram, eles fazem, eles escreveram, eles ensaiaram. É deles o sentimento de pertencimento. Isso é muito bom, é deles, né? Eles criaram e são alunos na faixa de 15 anos. São pessoas... Eles estão ocupando a mente com outras coisas, né? Tem a possibilidade de mostrar outros valores. Aí, esse resgatando valores foi muito bem aplicado nesse caso, né? A partir de agora, com essa experiência toda que vocês já estão tendo um bairro só, a partir de agora, vocês já escolheram o próximo? Como é que funciona a partir de agora a expansão desse projeto? Nós estamos estudando, enquanto se desenvolve a atividade nesse bairro, está sendo feito um estudo, já iniciou-se esse estudo para que possa buscarmos outro bairro. Então, quando concretizarmos as ações, pacificarmos a região desse bairro... É uma unidade pacificadora? Não
Não, eu diria não no que seria... sentido literal da palavra, vamos dizer. Vamos tirar uma licença poética aqui. A licença poética, vocês estão fazendo um trabalho de pacificação dentro da comunidade, verdade. Né? Essa interação comunidade, polícia, comunidade, deixando o traficante um pouquinho de fora dessa relação de confiança. É muito diferente da unidade pacificadora do Rio de Janeiro. Sim. É uma ação mais atuante, principalmente levando a presença do Estado para dentro daquela localidade. E a força de segurança, ela possibilita a ida do Estado, até então, por várias situações, até a questão de espaços urbanos, aquele espaço que não está sendo utilizado, como nós citamos anteriormente do esporte, nós estamos liberando espaço para o cidadão, para a comunidade, e assim sucessivamente. Outras ações que acontecem, coleta de lixo e outras situações ligadas diretamente ao cotidiano daquele bairro, estão funcionando, está acontecendo, e as demandas aparecem, a comunidade nos procura e nós estamos sendo um elo da comunidade com o poder público. Pois é, isso é interessante. Eles já trazem essa demanda para vocês? Quer dizer, a falta de políticas públicas, a gente sabe que é uma realidade em todos os bairros, falta muita coisa para todos os bairros. Mas eles já apontam, já dizem, a gente precisa disso, a gente poderia ter aquilo. Por exemplo, a situação da iluminação pública. Determinado local não está com a iluminação pública, a lâmpada não está funcionando. É um ponto vulnerável para a realização. Parece uma coisinha simples, mas tem um efeito, Mas tem um efeito muito importante. E fomos contactados, acionamos a empresa da iluminação pública e, enfim, a empresa foi, colocou a lâmpada, está funcionando a lâmpada. Confiança, respostas rápidas. Isso. Por exemplo, a falta da lâmpada podia ser encarada como uma coisa simples que não precisava de muito cuidado. Mas para vocês, a falta da lâmpada tem uma outra conotação, né? Uma zona escura é mais vulnerável, né? Em todos os sentidos. Isso. Então, quer dizer, a comunidade, ela já tem, vamos dizer, coragem de apontar o que precisa e saber que vai ser atendida. Isso possibilitado pelo projeto. O projeto que se apresentou para essa comunidade, foi acolhido por ela e ela dá esse feedback, ela dá esse retorno. Tanto na questão dos elogios, como também as críticas. Porque alguma viatura que não passou por tal rua, olha, coronel, a viatura não passou na rua tal, houve um assalto, vamos corrigir. Assim como também, parabéns, não estão ocorrendo assaltos na rua tal, e parabeniza. Então esse feedback é muito importante. E quando vocês saírem de lá, coronel, quer dizer, enquanto vocês estão lá, as coisas estão acontecendo, vocês estão pertinho, eles vão, pedem isso, pedem aquilo, são atendidos. E quando vocês saírem, como é que vai ficar? Essa área, ela é coberta por um batalhão. Esse batalhão vai estar monitorando essa região, fazendo a manutenção da segurança. E oportunamente, esse batalhão vai estar realizando operações policiais, juntando não só a unidade do batalhão, mas a outras unidades operacionais, como o batalhão de choque, como o COSAR, são CAT, unidades especializadas que atuam em toda a região metropolitana. Entendi. Operações de manutenção da segurança. Quer dizer, vocês fazem um trabalho e depois tem um acompanhamento de tudo que foi feito ali. Monitoramento para não deixar a coisa, vou usar um termo bem popular, para não deixar a coisa desgringolar. Mais ou menos isso, né? E levar para o interior do estado, o senhor falou também que já existe a possibilidade, existe, né? Existe a possibilidade de interior do Mas estado. Isso... Lá vai eu fazendo barulho de novo. Isso vai acontecer paralelo às atividades aqui da capital, ou encerradas as atividades da capital, é que vocês começam a entrar com esse trabalho também nas cidades do interior? Nós pensamos paralelamente às ações desenvolvidas na capital, fazer também no interior. Entendi. Mas é muito importante que sejam realizadas com muita responsabilidade e comprometimento, para que nós possamos desenvolver, concretizar e logo a seguir manter a área pacificada. Entendi. Olha, para mim só me resta desejar
sucesso, ainda mais sucesso do que vocês já estão tendo lá, e também parabenizar pela iniciativa de fazer isso, de fazer esse resgate de valores, de vida. É isso que o jovem está precisando, ocupar a cabeça deles com coisa boa, não dá tempo de pensar em coisa ruim. É verdade, essa ação é uma ação do governador Flávio Dino, nosso secretário de Segurança, Jefferson Portela, nosso comandante-geral, Coronel Luongo, são pessoas que estão voltadas para essas ações da comunidade. Isso possibilita, facilita para as ações da prevenção acontecerem. Quando há vontade de fazer. De fazer, a coisa acontece com toda certeza. Com toda certeza. Então, continue esse trabalho de resgatar a vida, resgatar valores. A comunidade, com certeza, vai agradecer. Se não agradecer agora, vai colher os frutos bem mais tarde. Mas, Tenente Coronel Araújo, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Venha sempre, que a casa é sua. Quando tiver coisa bonita assim para falar, pode voltar, que eu gosto de ouvir coisa bonita de manhã cedo. Certamente nós vamos ter uma próxima oportunidade com os resultados dessas ações. Adoro esses resultados, quando eles são positivos, então muito bom. A gente precisa acompanhar ao início, ao desenvolvimento e a avaliação. Avaliação final. Essa avaliação é importante, que são os resultados do trabalho desenvolvido. Ok. Muito obrigada e bom dia para o senhor. Bom dia. E bom dia para você também, para você que acompanhou essa entrevista e quer acompanhar mais outras, já sabe, é só acessar o nosso site, que você vai ter todas elas à sua disposição, pode assistir a hora que você quiser, nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, no nosso rádio online, tudo está pronto para você, é só acessar. E todos os dias eu vou estar aqui às 8h30 esperando você. Tchau!